Fala pessoal, tudo bem? Quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Glória a Deus por essa palavra, queridos. Quando eu a li pela primeira vez, eu tive uma percepção de comparar a questão das coisas loucas do mundo com uma vida de loucura, uma vida, sabe, de tão grande foi, talvez, o envolvimento de uma pessoa em uma vida de loucura, uma vida de drogadição, uma vida de marginalidade, de bebedeira, de, sei lá, prostituição, adultério e tudo mais, né? E com o passar do tempo, a gente vai entendendo que quando Deus diz ali assim, que Ele escolheu as coisas loucas do mundo, isso está muito relacionado à falta de sabedoria. Porque quando você não tem a sabedoria vinda da parte de Deus, você tenta colocar e argumentar, tanto para Deus quanto para as pessoas, situações como que se você estivesse explicando a causa de Deus, explicando o pensamento de Deus, explicando a vontade de Deus, como que se você tivesse argumentos suficientes para ensinar alguém a respeito de Deus. E a própria palavra diz opa, bati aqui. A própria palavra diz que o Espírito testifica aquilo que é espiritual. Então, quem conhece Deus é o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus ele habita em nós, ele nos faz conhecer as coisas de Deus. Quando ele diz assim, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, muitas vezes, sabe, as pessoas que estão em uma determinada posição, uma posição de liderança, um cargo de liderança, ou alguém, sabe, que talvez tenha vivência no Evangelho, ela por si só já se intitula sábia o suficiente, ou sábia o possível, o quanto é possível, né, para ser melhor que outras pessoas. E eu me lembro que quando Deus me chamou, eu nem tinha lido a Bíblia, eu nem conhecia a palavra de Deus. Então, o que eu conhecia, eu acho que é aquilo que a maioria das pessoas conhece, a Bíblia aberta no Salmos 91. Então, eu não tinha entendimento nenhum de Deus. E confesso para você que eu ainda estou num processo de desenvolvimento e de crescimento, de aprendizado a respeito de Deus. Porém, quando ela diz assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, é justamente pegar uma pessoa que não conhece, que não sabe e que se permite ser usado e ser influenciado pelo Senhor, para confundir aqueles que acham que sabem tudo de Deus, sabem todas as coisas por parte de Deus. Então aqui fica uma reflexão. Às vezes a gente se acha incapaz de fazer determinadas coisas, ou nós nos achamos capazes demais para fazer determinadas coisas. Mas o versículo 28, ele testifica algo muito importante, que Deus escolhe as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que são. Então, tipo, não é no meu entendimento, não é na minha força, não é na minha destreza, é sim através da força de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus, do consentimento de Deus. É Ele quem faz as coisas, é Ele que usa os loucos para confundir os sábios, e não necessariamente loucos está associado o quão vida louca você foi, e sim o quão, sabe, desconhecedor de Deus, podemos usar talvez essa palavra, o quão longe de Deus você pudesse estar, mas o quão longe, ou quão perto você quer estar agora, sabe, o quanto você deseja por esse entendimento, por essa sabedoria da parte de Deus, né? Então, queridos, fica aqui uma reflexão. A tua vida de loucura, ela não é nada sem Deus.
assim como a tua vida de longe da loucura, ela também não é nada se Deus não estiver testificando a vontade dele sobre a sua vida. Amém? E para fechar, o versículo 9 do capítulo 2 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, amor, ele está relacionado a uma atitude. Então, você ter a atitude de amar a Deus, independente do que você acredite, independente do que você ache, independente de quem é você, do que você viveu até agora. Mas a atitude de amar a Deus é o que faz a diferença. E os teus olhos não viram, e os teus ouvidos também não ouviram, e nem ainda penetrou no teu coração aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? Deus te abençoe poderosamente, um forte abraço e até mais.